Gente querida do nosso Senhor, estou de volta já aqui com a doutora Thelma Alves Martins, aqui no estúdio, e ela é enfermeira especialista em saúde pública, é supervisora do Núcleo de Prevenção e Controle de Doenças e Agravos da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará. É uma autoridade no assunto e veio aqui hoje nos ajudar a prevenir essa gripe tão perigosa, né? Mas não tão perigosa quanto outras. Mas H1N1. Então, doutora, vamos lá, doutora Thelma, esclarecer que fica tanta gente apavorada com a gripe, que também não é tão grave, mas precisa de alguns cuidados, né? Com certeza. Vamos lá, doutora. Doutora, é um prazer tê-la aqui. É um prazer também essa oportunidade de estar aqui falando da H1N1. Doutora, realmente o que significa H1N1? Bom, H1N1 é o vírus, né, da influenza, que é conhecida popularmente como gripe suína, que é uma infecção viral causada, né, pelo HN1, de alta transmissibilidade, aguda e que atingiu muitos países, por isso que é considerada uma pandemia. Certo. E qual é a diferença dela para a gripe comum? A diferença é o vírus que causa. Na realidade, ela tem sintomas muito parecidos, né? Ela começa geralmente com febre alta, dor de cabeça, dor na garganta, dor no corpo, como as pessoas falam, dor nos músculos, né? Que é a mialgia. Então, os sintomas são muito semelhantes a outras infecções virais e gripais também. Como se fosse uma gripe bem mais forte. É como se fosse uma gripe forte. E como você pode saber se você está com esse vírus? E também como ocorre a transmissão? Na realidade, para saber se realmente é o vírus, é preciso que seja feito exames laboratoriais que são solicitados pelo médico, tem que ser solicitado pelo especialista. Então, só se esse exame acusar o vírus, o H1N1, é que pode realmente confirmar o caso, porque existem muitos outros tipos de vírus que também causam gripes. E a transmissão, ela ocorre geralmente, na maioria das vezes, diretamente de pessoa para pessoa. A pessoa que é infectada, ela vai expelir os aerosóis, umas gotículas, na hora de tossir, de falar, de espirrar. E se outra pessoa que tiver susceptibilidade, né, ao vírus, ela pode adquirir, se infectar e apresentar também sintomas semelhantes. Então, pega como uma gripe comum também. Pega como uma gripe comum. Doutora, mas esse tipo de exame, que tipo de exame diagnostica essa gripe? É um exame muito específico e que nem todo laboratório faz. Aqui no Ceará é feito no Laboratório Central de Saúde Pública apenas, né? Então, isso a nível de saúde pública. Através da saliva? Geralmente através das secreções do paciente, né? Saliva, secreção do nariz, principalmente, que é feito o exame. Então, é um exame até simples de fazer, né, doutora? Não tão simples, é um pouco complexo, não faz em todo laboratório. Mas o governo favorece se tiver suspeita. Ah, sim, com certeza. Doutora, e esse vírus demora quanto tempo para morrer? Se a pessoa infectada espirra ou pega numa maçaneta, surge tudo, e quanto tempo esse vírus leva assim para não existir mais, não correr mais perigo? Olha, não existe um tempo definido, porque depende também das condições ambientais. Mas, geralmente, o vírus ele morre depois de 30 segundos, ele é inativado na asepsia das mãos, por exemplo, com álcool a 70%. Então, é um vírus que morre fácil. Mas se ele está numa secreção, se ele está em sangue, pode ser que realmente o tempo seja maior. Então, depende muito da condição do ambiente. Quer dizer que mesmo fora do organismo, ele ficando ali num objeto que foi tocado... Que foi tocado, pode haver transmissão. Mas só essa história do álcool ser suficiente para matá-lo já é bem tranquilizante. O álcool é suficiente, mas a gente também estimula as pessoas a lavar muito as mãos com água e sabão, né? Se elas entrarem em contato, que é a melhor forma realmente
do vírus morrer, embora o álcool seja também um agente importante nesse processo. E existe alguma possibilidade da pessoa ter a doença e não ter os sintomas? Olha, existe se o organismo conseguir debelar aquela infecção, mas é muito difícil. O vírus é de alta transmissibilidade e muito fácil também de causar a doença em quem é infectado. É claro que a pessoa pode adquirir o vírus e não se infectar, né? Mas quando ela se infecta, geralmente os sintomas são apresentados. Algumas pessoas diferem, umas podem apresentar sintomas mais fracos, outros sintomas mais fortes. Algumas pessoas podem ter complicações, por exemplo, a gripe A, né, que também chamada gripe A, gripe H1N1 em gestantes, em pessoas idosas, em crianças muito pequenas, elas causam um mal maior, ela tem mais complicações. Era isso mesmo que eu ia perguntar para a senhora. Qual seria assim, o nível de risco maior, se nas pessoas mais idosas ou nas crianças? Pessoas mais idosas, nas pessoas muito novas e nas pessoas que já têm uma doença crônica pré-existente. Tem doenças renais, tem diabetes, tem alguma doença que cause imunossupressão, ou seja, tem um sistema imunológico debilitado. Já viram uma doença então, acumulativa. Essas pessoas, exatamente, essas pessoas elas têm o sistema imunológico, o sistema de defesa mais fraco, então elas podem ter uma complicação por conta do H1N1. É por isso que a gente precisa da proteção de Deus, né? Porque uma pessoa também recém-operada, uma pessoa que está com a saúde já debilitada por alguma coisa, aí vem a sofrer uma gripe dessa, ou mesmo uma de dengue, então a gente tem que contar sempre, gente, com a proteção de Deus. Aqui é um esclarecimento para te ajudar, mulher de Deus, mas você tem o nosso Senhor para também te socorrer. Vamos aqui, doutora. No caso da população já ter repassado por um sintoma de gripe, uma população inteira assim, aquela gripe volta a dar o mesmo vírus ou é outro tipo? Olha, a vacina, ela dá uma proteção por mais ou menos um ano. É por isso que a cada ano o governo oferece, né, a vacina. Então, geralmente dura 12 meses. Ela pode ter outro tipo de gripe no mesmo ano causado por outro vírus, né? Mas geralmente a vacina contra H1N1 dá uma proteção, mas durante um ano apenas, por isso que é importante que a pessoa se vacine a cada ano. E a maior presença das vacinas nos postos é para os idosos ou para as crianças? Olha, quando há uma campanha, quando há um surto, quando há muitos casos, né, as vacinas, elas, dependendo da produção, elas são direcionadas para aquelas populações que têm mais risco, que a gente falou, que são as gestantes, são as crianças menores de 2 anos, idosos com mais de 60 anos e pessoas com doenças pré-existentes. Mas quando se alcança a meta da campanha, como aconteceu esse ano, o que ficou de vacina está nos postos disponível para qualquer pessoa, inclusive crianças acima de 9 anos de idade, até que esse estoque se esgote, porque ele realmente é direcionado para aquela população de maior risco. Existe assim, boatos quanto à vacina, botam na internet, fazem campanha, não se vacine, não faça isso, é que essa vacina não é saudável, que você vai ter problemas, aquilo. Eu queria, como a senhora é uma pessoa, uma autoridade no assunto, que deixasse bastante claro isso, porque chega a ver pessoas que eu não tomo essa vacina, eu não, jamais. Então existe um mito, um boato, uma coisa que foi divulgada sobre a vacina, que as pessoas têm boa parte da população tem uma reação contra a vacina, não querem se vacinar. As vacinas, elas são muito importantes, né? Elas podem até, como nem toda vacina dá uma proteção de 100%, algumas não dão, mas elas previnem as formas graves, as complicações, que são essas complicações que podem levar ao óbito, né? Então, é muito importante as pessoas atenderem o chamado do governo, né? Para se vacinar, crianças, idosos, né? E deixar de acreditar nessas bobagens que se fala em relação, né? Existem pessoas que dizem, eu gripei depois que eu tomei a vacina. Pode ter gripado, pode ter adquirido outro vírus, inclusive, que não foi o HN1. Foi um outro tipo de vírus que também causa gripe. Eu concordo plenamente com a senhora. Eu sou a favor da vacinação. Todo ano eu tomo a vacina, porque é bom, a pessoa fica livre de pegar uma doença mais séria. No mínimo, se você pegar, que Deus me livre, vem bem mais fraca, não é, doutora? Com certeza.
E, doutora, existe alguma consideração final, algum recado que a senhora queira deixar para os nossos O recado que a gente dá é o seguinte, como existe, às vezes, né, das pessoas acreditarem nesses boatos, nessas coisas que falam por aí, às vezes nós temos dificuldade em alcançar as coberturas adequadas, né, para que se possa prevenir essas doenças. Então, o recado que a gente dá é que as pessoas nunca deixem de se vacinar quando há um chamado do governo, né? As crianças têm que ter o calendário vacinal completo, isso é extremamente importante. E quando as pessoas adquirem uma doença como H1N1, ela não é um vírus que vai causar alta mortalidade, mas se a pessoa tem H1N1 e ela tem complicações, deve procurar uma unidade de saúde, uma unidade básica de saúde, procurar um médico, procurar esclarecer para que essa situação não se torne uma situação grave. Principalmente naquelas populações que a gente falou. A gestante, ela não pode deixar de maneira nenhuma de tomar a vacina. Gente, nós temos que ter consciência também que muitas doenças já não foram extintas, né? Já não sumiram do mapa, porque existe sempre esse tipo de gente que se recusa a tomar a medicação, que se recusa a tomar a vacina. Então, aquela doença, ela vai pegando sempre uma vítima e vai ficando na terra, no meio ambiente. Então, nós temos que ajudar certas doenças a serem extintas. Tem doenças que foram extintas do primeiro mundo, porque toda a população realmente combate, toda a população toma a vacina. Grande exemplo, né, é a poliomielite, né, que está erradicada. O sarampo, há muitos anos a gente não tem um caso. Isso tudo é consequência realmente de uma cobertura adequada, né, da imunização. Quando as mães se preocupam com os filhos, quando elas se preocupam também de tomar suas vacinas. Pois aí o governo, né, favorecendo e dando, isso aí é uma bênção do céu, você ir tomar sua vacina e levar a sua família para tomar também. Porque mesmo pagando ainda vale a pena, porque imagina a dor de cabeça que você fica livre. Tanto remédio de resfriado, emprego, faltando emprego, né? Quer dizer, repercute muito mal. Então é melhor tomar logo a vacina. Doutora, foi um prazer grande tê-la aqui. O prazer foi meu. Obrigada.